Família perfeita não existe, isso todos nós já sabemos. Ainda que muitos imaginem a família cristã como uma espécie de propaganda de margarina. A realidade é bem diferente. Enfrentamos diariamente desafios, conflitos e lutas, para viver em paz conosco mesmos, com o próximo e com Deus. A própria Bíblia não romantiza a vida familiar. Pelo contrário, ela expõe com sinceridade os problemas vividos por famílias marcantes, mostrando que os conflitos e os dramas sempre fizeram parte da história humana. No entanto, a mesma palavra também revela caminhos de graça, restauração e transformação. Para cada família desajustada, disfuncional e imperfeita, há uma graça perfeita e superabundante disponível em Deus. Ele deseja restaurar relacionamentos, fortalecer vínculos e estabelecer a cultura do seu reino dentro do lar. Glória a Deus. Boa noite, igreja, a graça e a paz. Boa noite para você que nos assiste pela internet agora ou em qualquer outro momento. A minha oração é que Deus fale ao seu coração, como Ele tem falado ao meu, no decorrer dessa série, né? Já estamos aí na metade da série, e nós estamos falando de famílias imperfeitas, graça perfeita. Nós começamos falando lá da família de Abraão, vocês lembram? Abraão, Isaac, Jacó. E nós vimos algumas coisas se repetindo nessas famílias, alguns traços, né, pecaminosos nessas famílias, que pode estar acontecendo na sua família e na minha família também. Obrigado, irmão Alberto. Alguns, como por exemplo, mentira, ansiedade, favoritismo, passividade, manipulação. Vocês lembram disso? Que a gente conversou? E agora, querido, chegamos na família de José. E aí, no meio da série, a gente começa a perceber a graça agora sendo manifesta. Ela vem permeando cada uma dessas famílias que a gente viu, e embora esses traços dessas famílias tenham, de alguma maneira, retardado o plano de Deus, o plano que Deus tinha traçado, a graça perfeita foi conduzindo de tal forma que o plano dele não fosse frustrado. Por quê? Porque os planos de Deus nunca são frustrados nas nossas vidas. Amém? E agora chegamos na família de José e vemos o derramamento da graça. Então, você, como eu, tem percebido que alguns desses traços estão presentes na nossa família, e agora chega em José e parece que há um rompimento. José diz: basta, eu não vou agora levar isso para adiante. No fechamento da história aqui do texto, queridos, que a gente vai ler, a gente vai ver que Jacó, quando José leva os dois filhos para ele apresentar, que é Manassés e Efraim, o que ele faz? Em vez de ele abençoar o mais velho, ele abençoa o mais novo. José tenta corrigir a situação, mas ele insiste e ele faz isso, perpetuando aquilo que vinha acontecendo lá de trás. Mas José se levanta, como eu me levanto na minha casa, você se levanta na sua, para dizer: basta, daqui para diante vai ser diferente. Nós não vamos levar adiante esses traços pecaminosos que têm feito com que nossas famílias avancem muito devagar em relação àquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Então o tema dessa noite é a graça que cura as dores da família imperfeita, baseado na família de José. Se você quiser abrir a sua Bíblia, vamos ler aqui também, Gênesis 50, 20, tá? Na Almeida Revista Atualizada é a minha versão, você pode ficar à vontade. Só dando um panorama para vocês, a história de José, ela vem do capítulo 37 de Gênesis e vai até o 50. Vamos ler tudo isso essa noite, ok? Não, nem daria, né? A gente passaria meses aqui. Então eu peguei o versículo-chave dessa história, que está aí no 50-20, nós vamos ler esse texto, e como é uma mensagem temática, queridos, e não uma mensagem expositiva, nós vamos pular textos, tá? Então, baseado nesse tema, nós vamos pegar os textos que falam dele, ok? Então vamos para a leitura, Gênesis 50-20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Paizinho, nós estamos aqui na Tua presença para Te agradecer, Pai, porque já sentimos a Tua presença neste lugar.
Hoje, Pai, é noite de cura e de restauração neste lugar. Se há famílias feridas aqui no nosso meio, Pai, se há pais que estão com seus relacionamentos rompidos com seus filhos, casais que vivem, Pai, em litígio e tantos outros problemas que acontecem nas nossas famílias, Pai, que o Senhor atue hoje e muda, Pai, o coração desse homem, dessa mulher, e que cada um de nós possamos aqui, Pai, nos posicionar diante do Senhor, como fez José, e romper, Pai, esse ciclo, Pai, de comportamentos pecaminosos que tem nos afastado do Senhor e tem prejudicado, Pai, o andamento do plano que o Senhor tem para nossas vidas, que é a salvação. Toma conta, Senhor Deus, de cada um de nós, fala aos nossos corações. Quanto a mim, Pai, me esconde atrás da Tua cruz e usa a minha vida, Pai, como um vaso, para que esse tesouro que tem dentro de mim, que é a Tua palavra, seja anunciado, Senhor Deus, com ousadia, com clareza, para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa tocar e falar nos corações essa noite. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a gente vê nessa história de José, repetindo, né, aquilo que o Jacó tinha feito. Havia um filho preferido. Quem era o filho preferido? José. E o pai, materializando isso, o que ele fez? Ele fez uma roupa especial para esse filho. Ele fez uma túnica. E como o ciúme dos irmãos já era pouco, com essa túnica a coisa ficou pior ainda. E aí José, com um coração inocente, bom, ele ainda começa a compartilhar os sonhos que Deus tem dado para ele. E esses sonhos mostravam que, de alguma forma, José, que era o último filho, o filho mais novo, seria o líder da família. E aí, isso aumentou ainda mais a raiva dos irmãos. Então, a gente vê aí um traço de favoritismo, né? O pai, ele não teve o discernimento de tratar os filhos de uma forma igual, para não criar ciúmes, rivalidade. E a gente vai ver que, quando a gente faz isso, como afeta o relacionamento entre os irmãos. E foi o que aconteceu na família de José. Então José prepara lá uma comida, falou com os pais que queria levar isso para os seus irmãos, e ele foi. E o que acontece? Quando ele chega lá, os irmãos já tinham feito um plano, né, para destruir José, para acabar com a vida dele. Eles queriam mesmo era matar José. E aí começa toda a história. E nós vamos ver hoje que, embora apareçam cisternas nas nossas vidas, buracos, né, que nós somos jogados, às vezes, na nossa caminhada, Deus tem um plano nisso. Então, 3 palavras que eu queria que vocês guardassem essa noite. A graça perfeita, ela sustenta. A graça perfeita, ela cura. E a graça perfeita, ela transforma. Então, guarde essas palavras, que no decorrer dessa mensagem a gente vai perceber bem isso. Bom, a primeira coisa que a gente vai aprender desse texto, né, que vai ser Gênesis 37, 23, 24. A graça perfeita sustenta quando a família fere. O texto é esse aí, Gênesis 37, 23, 24. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando, o lançaram na cisterna, vazia e sem água. Esse texto é bem interessante, né? Então a gente vê o favorito chegando com a sua roupa, que demonstrava que ele era o favorito, e os irmãos então põem o plano deles em execução. Vamos destruir ele, né? Vamos acabar com ele. E vamos enganar nosso pai. Lembra do engano? Jacó, o enganador, vem se perpetuando. Então a gente vê traços familiares se perpetuando de geração em geração. Já eram 3 gerações, queridos. Mas na geração de José, ele se posiciona e ele começa a mudar a história. E aí, ele chegando lá, a gente vê a ação de Deus sustentando José naquele momento. Ele foi jogado numa cisterna. A cisterna estava o quê, gente? Vazia. Não era para a cisterna estar cheia? Água, enfim, lama, né, alguma coisa. Mas não, ela estava vazia. É Deus agindo, sustentando José, preservando a vida dele. Ele ficou guardado ali. Eu tenho certeza que, se José tivesse amarrado na frente dos seus irmãos, talvez eles tivessem outros pensamentos, não é assim? O cara ali, por que a gente não faz mais uma maldade com ele? Mas ele ficou guardado lá dentro da cisterna. E providencialmente, o que vem vindo? Uma caravana.
Deus sustentando mais uma vez José. E aí eles resolvem, não vamos matá-lo não. Não vamos sujar nossas mãos com sangue. Vamos vender ele. E aí assim eles fizeram. Venderam aquele menino de 17 anos. Vai computando o tempo aí, tá? Isso começou, José tinha 17 anos. E aí ele é vendido e agora é levado para o Egito. O que a gente pode tirar disso, queridos? Eu e você, na nossa caminhada, a gente poderia contar aqui as cisternas da nossa vida. Não é assim? Quantas que nós fomos jogados? Quantos fundos de poço nós passamos? Mas talvez você nunca tenha tido a percepção que Deus estava cuidando de você. Poxa, aconteceu aquela coisa ruim, mas não poderia ser pior? Olha como é que Deus me preservou. E conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo o cuidado de Deus. No momento que está acontecendo, gente, a gente não consegue. É difícil mesmo. Mas depois que passa, a gente fala, poxa, foi um livramento e eu nem percebi. E assim Deus estava cuidando dele. E talvez a gente pense, né? Poxa, mas José, né? Era da família que Deus escolheu para começar toda a história. Deus tinha um cuidado especial com ele, né? É diferente hoje. Mas eu vou citar uma pessoa que é contemporânea nossa. E a forma como Deus usou essa pessoa. Eu quero falar de Corrie ten Boom. Alguém já leu o livro Refúgio Secreto ou assistiu o filme? Essa mulher, ela viveu de 1892 a 1983 e ela é uma holandesa, né? E na época da Segunda Guerra, o Hitler, né, começou a perseguir os judeus e essa família dela, que eram cristãos, eles começaram a esconder as pessoas dentro da parede da sua casa. Eles fizeram um refúgio secreto dentro da casa. E ali eles começaram a salvar pessoas, levar os judeus para lá, alimentá-los, cuidar deles. Só que num determinado momento, o que aconteceu? A gente não sabe se foram familiares, né, ou se foram vizinhos, mas entregaram ele para a polícia. E aí o pai foi para o campo de concentração, ela foi para o campo de concentração, né, a Corrie, e a irmã dela, a Betsy, também foi. O pai dela morre logo nos primeiros meses. Passa mais um tempo e a irmã dela também morre lá no campo. Ali eles sofreram, queridos, toda sorte de problemas, de abusos, né, coisas terríveis que a gente bem sabe. E a irmã dela, pouco antes de morrer, a Betsy, falou isso para ela. E é uma frase que ela usou depois. E diz isso aí: nunca descobri um poço tão profundo que o amor de Deus não fosse ainda mais profundo. Né? Então foi uma menina que foi torturada, abusada num campo de concentração, mas ela foi capaz de dizer uma frase dessa. E baseado nisso, a Corrie vai desenvolver o seu ministério falando sobre perdão diante da perseguição. E ela percebeu que mesmo naquele campo de concentração, por causa do propósito que Deus tinha para a vida dela, ela foi preservada, ela foi sustentada. Aconteceram muitas coisas. E diz, nessa questão de ser sustentado, que uma semana antes dela ser morta no campo, ela foi liberada por causa de um erro administrativo. Veja, gente, será que foi um erro administrativo? Não. É Deus agindo e sustentando. E ela foi liberada e todas as meninas da faixa etária dela, uma semana depois, foram mortas. Por quê? Porque Deus tinha um ministério para ela. Deus quis levar a irmã dela, quis levar o pai. Eles já tinham cumprido o propósito que ele tinha, mas com ela ainda não. Então, queridos, enquanto Deus tiver um propósito para nós, vai vir as lutas, vão vir as cisternas, mas Deus vai estar nos sustentando. Por quê? Porque não acabou o nosso tempo aqui. Ontem à noite nós recebemos uma triste notícia que a nossa irmã Didi, a irmã que caminhou conosco muito tempo lá em Campo Grande, faleceu. Ela vinha lutando com câncer. E a irmã Didi era até um pouco parecida com a Áurea. Áurea, você me traz boas lembranças dela. Foi uma irmã que caminhou com a gente no projeto Casa do Recomeço, no pequeno grupo multiplicador. E, gente, ela mesmo com toda a luta, o braço dela sempre inchado, né, ali enfaixado, ela nunca reclamava de nada e tudo que você falava, irmã, claro, estou aí. Ela chegava cedo, ela trabalhava, ela era super ativa. E o objetivo dela, que ela falava todo dia que estava com a gente, eu quero ganhar toda a minha família para Jesus. O esposo dela, um coronel do exército, Queiroz, ele era um homem que resistiu muito tempo ao evangelho, mas por meio do testemunho da esposa, o coração dele começou a quebrantar.
E aí Queiroz começa a ajudar no projeto, Casa do Recomeço, fazendo todo tipo de serviço lá, né? E ontem, né, depois do falecimento dela, ele me manda uma mensagem, mandando versículos bíblicos de consolo, né? Jesus entrou, queridos, no coração dele. O legado da Didi penetrou naquela vida. Ele viu o testemunho vivo da esposa dele. Então ela deixou um legado. A Corey deixou um legado. José deixou um legado. E esse legado é um rompimento de um padrão pecaminoso que vem se estendendo nas nossas famílias. Deus tem sustentado você, queridos? Ele tem sustentado você, sabe por quê? Porque ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um ministério para você. E ele quer usar a sua vida. Vão vir as lutas? Vão. Vão vir as cisternas? Vão vir. Mas ele está te sustentando em todo momento. Amém? Seguindo o texto, né? A gente vai ver aqui no 41, agora demos um salto para o capítulo 41, versículo 51. A gente vai ver que a graça perfeita, ela cura a dor sem apagar as lembranças. Às vezes a gente fala que perdão é esquecer. Em certo sentido, né? Você esquece a dor, mas a cicatriz fica. Então, assim, eu descobri o que era o perdão, né? Depois de eu passar por meu processo todo, quando eu me lembrei do fato, mas a dor não me acompanhou mais. Porque nós que lutamos com essa questão, alguém que nos feriu, alguma coisa que aconteceu, a gente sabe que quando a gente vê aquela pessoa, quando a gente passa naquele lugar, o que acontece com o nosso estômago? Dá aquela embrulhada, né? Se você vai no aniversário e aquela pessoa chega, o que acontece? Azeda. O ambiente azeda, não é assim? Por quê? Porque existe um perdão ainda a ser liberado. Mas quando você perdoa, e perdoar, queridos, é limpar o seu lado da rua, porque você não tem controle sobre o outro lado, né? Você simplesmente, em obediência à palavra, você declara o perdão para aquela pessoa. E você se liberta daquilo. Agora você está livre. Agora o problema está com ela. Você liberou o seu perdão. Então, as lembranças, elas vão estar lá. Você não vai ter uma amnésia. José, ele se lembra de tudo que aconteceu. Olha só o que o texto diz. José, ao primogênito, chamou Manassés. Primogênito é o primeiro filho de José. Pois disse, Deus me fez esquecer. Então essa palavra Manassés, né, no original, ela tem mais ou menos esse sentido, tá? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. O que ele está querendo dizer, querido, exatamente aqui? Não é que Deus esqueceu do que aconteceu com ele. Ele esqueceu da dor que vinha quando ele se lembrava de ter sido traído pelos irmãos, de ter sido vendido, de estar numa cisterna, de ser escravo na casa de Potifar, de ter ido para a prisão. É sobre isso que ele está falando. Ele lembra, mas a dor já não acompanha. Será que eu e você, quando lembra de alguma situação da nossa vida, lá da nossa casa, com os nossos pais, ou de um amigo, alguma coisa que aconteceu e a dor ainda volta? Se a dor está aí ainda, queridos, hoje é dia de você se libertar dessa dor. E sabe como que você vai fazer isso? É ressignificando. Você vai lembrar da dor, você vai dar nome aos bois, você vai dizer o que aconteceu, tal pessoa abusou de mim. E isso que ela fez foi errado, foi pecado. Você não tem que ficar justificando. Ah, mas fez isso porque naquele tempo era assim. Não. Você vai dar nome aos bois. E depois de você expressar a sua dor, depois de você chorar, talvez gritar e botar tudo aquilo para fora, você vai declarar, agora eu perdoo você em nome de Jesus. E aí você rasga uma promissória e se liberta disso. Agora o problema não está mais com você. O que essa pessoa vai fazer com esse perdão, e se você tiver possibilidade de fazer essa reparação presente, você pode dizer isso para essa pessoa, como eu fiz com meu pai, né? Pai, eu te perdoo, em nome de Jesus. Você é livre, tá? Às vezes você não vai ter essa oportunidade de declarar isso, tá? Mas você pode declarar isso, né? Em voz audível, para você ser liberto disso. E José, aqui, ele experimenta de Deus a cura da sua dor. As lembranças estão lá, como cicatrizes, mas agora não acompanha mais a dor. Se Deus não tivesse trabalhado, queridos, na vida de José, como vocês acham que teria sido aquele encontro dele com os irmãos? Um cara que era o governador do Egito,
tinha todo o poder na mão agora, vendo os irmãos que fizeram aquela barbaridade com ele. O que ia acontecer com eles? Mas a graça perfeita já havia entrado no coração de José de tal forma que ele pôde derramar graça sobre a vida dos seus irmãos. Amém? Eu quero trazer um exemplo atual. Vocês já ouviram falar de Tim Keller? Timothy James Keller, né? Um americano, 1950 a 2023, escreveu vários livros, né? Que a gente conhece bem. E ele fala muito sobre ressignificar o sofrimento. Ou seja, encarar o sofrimento das nossas vidas com um olhar diferente. E na história dele, a esposa dele teve uma doença que é Crohn, se eu não me engano o nome da doença, que é uma inflamação no intestino, né? E isso debilitou demais ela, assim, a vida dele com ela foi muito difícil por causa da doença. E para completar, depois ele mesmo tem um câncer no pâncreas, que levou ele à morte alguns anos depois. Mas, durante todo esse sofrimento, o que Tim fez? Ele derramou graça sobre a vida das pessoas. Ele foi um testemunho vivo, como a Didi, de falar, gente, eu estou com câncer, mas está tudo bem. Né? Se Deus quiser curar, amém. Se Ele não quiser curar, enquanto eu tiver vida, eu vou salvar pessoas. Foi o que ela fez. E foi o que o Tim fez também. E aí ele começa a dizer para as pessoas como eles poderiam ressignificar o seu passado, como ele poderia olhar para trás, dar aquela breve olhada no retrovisor, para ressignificar, para olhar à frente de novo. José fez isso, queridos. Ele deu uma olhada lá para trás e, voltando no versículo básico que a gente usou, o que ele falou? Que aquelas coisas que aconteceram contribuíram para quê? Para que agora eu cuide de vocês. Veja como que tudo agora faz sentido, né? Enquanto estamos com o coração cheio de rancor, cheio de ódio, a gente só quer vingança. Mas depois que a gente olha para o passado, ressignifica e perdoa as pessoas da nossa vida, aquilo toma um outro significado. Agora eu entendo por que eu passei por essas coisas. Então, o Tim fez isso. E essa frase, né, fala muito sobre isso. Perdoar é recusar-se a fazer alguém pagar pelo que lhe deve. Será que você tem retido promissórias contra pessoas? A promissória contra o marido, lá atrás. A promissória com aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te deve. E aí por diante, a gente vai guardando um monte de entulho no nosso coração. E sabe o que isso faz com a gente, queridos? Adoece a gente. Muitas pessoas, alguns artigos eu já li, que o câncer nada mais é do que um envenenamento do organismo por falta de perdão, de rancor. A pessoa rancorosa, ela vai envenenando a sua corrente sanguínea com aqueles sentimentos, e as doenças psicossomáticas estão aí, né? Está aí o doutor Nelson, para não deixar eu mentir, né? A gente sabe que os nossos pensamentos, né, as coisas que a gente vai guardando, elas vão envenenando a nossa vida. Então, a gente precisa se libertar disso, queridos. E é incrível quando você tem a oportunidade de estar num lugar seguro e poder abrir o seu coração e falar para alguém daquela dor que você guarda, aquilo é libertador. Você é liberto daquilo. Parece que uma promissória foi rasgada mesmo e aquilo já não traz mais aquele peso diante de você. Quando José fez isso, ele ficou livre daquele sentimento. Quando Tim fez isso, né, Senhor, veio essa doença, eu servi o Senhor a vida toda, mas está tudo bem, né? Eu te agradeço pelo que o Senhor fez, eu não estou com raiva de você. Muitas vezes, queridos, muitos de nós estamos com raiva de Deus, não é assim? Poxa, Senhor, mas eu estou na tua casa, eu estou te servindo, né? E por que veio isso sobre a minha vida? A gente não consegue parar para ver que existe um plano maior e que Deus continua agindo em meio às nossas aflições. Amém, queridos? E caminhamos para o fim, né? A graça perfeita transforma cicatrizes em ministério. E é aqui que eu quero me deter um pouco mais. A sua forma, ela é feita de tal forma que você está sendo moldado justamente para aquilo que Deus quer usar você. Então, se você olhar para trás e ver toda a sua luta, as pessoas que viveram numa situação de pobreza na infância, muita dificuldade, usadas por Deus, hoje, o que elas estão fazendo? Elas estão sustentando pessoas, elas estão abrindo projetos, elas estão mudando realidades de pessoas que nasceram desfavorecidas. Então, a dor dela no passado, na mão de Deus,
agora se tornou seu ministério. A pessoa que usava drogas, era um adicto, né? Usou cocaína, heroína, enfim, toda sorte. Mas Jesus chegou na vida dela e ela foi liberta. O que ela está fazendo hoje? Ela está pregando, ela está falando para essas pessoas que param para ouvir ela, porque falam, poxa, você já usou isso? E deu certo? Você saiu? Sim, eu saí. Eu conheço um Deus que é poderoso para me libertar disso. E essas pessoas param para ouvir. Por quê? Porque a sua dor é o seu ministério. Então, quando eu e o Nilson passamos pela nossa crise no nosso casamento, no momento aquilo não era nada bom para a gente, né? Poxa, acabar um relacionamento, a gente tem filhos pequenos, como assim? Mas Jesus entrou na nossa vida, fomos restaurados, e sendo restaurados, a gente começou a ter um ministério com casais, e poder falar para os casais, olha, tem jeito, teve jeito para mim, tem jeito para você também. E a gente pode contar a nossa história e falar como Deus restaura um casamento. Então, era a nossa dor, se tornou o nosso ministério. Qual é a sua dor? Será para qual ministério Deus está te chamando? Então, tudo aquilo que a gente passou, queridos, é uma formação, é uma preparação para um momento, né, onde Deus vai usar a minha vida e a sua vida para o reino dele. Para quê? Para salvar pessoas. Não só na questão da salvação eterna, mas de salvar nesse momento secular também. Porque às vezes você vai se sentar com uma pessoa que passa por depressão e ela está querendo tirar o quê? A vida. E aí você chega para ela, olha, eu também passei por depressão, mas Jesus me libertou. Existe uma outra alegria que você pode experimentar. E você compartilha a sua história com aquela pessoa e você resgata aquela pessoa. Aquela pessoa que queria se matar, agora ela não quer mais. Eu tenho até uma história, eu acho que eu já contei aqui alguma vez, de um amigo do Maurício, né? Que era um menino que tinha muitos sonhos, mas não tinha nenhuma condição, né? Isso aconteceu lá em Natal. E esse menino, para estudar, ele capinava os quintais, né? Passava pela rua, batia palma, perguntava se queria capinar o quintal, para ele poder ganhar um dinheirinho, para ele poder pagar o cursinho dele. No decorrer disso, ele estudava tanto, era tão comprometido, que o dono do cursinho deu uma bolsa para ele. Falou, não, rapaz, você fica aí, você me ajuda, você vai ensinando os outros aí que eu vou bancar aqui o seu estudo. Mas, por todas as limitações que ele passava, ele foi reprovado em vários concursos que ele tentava, né? Ele queria a carreira militar. E aí, um dia, Maurício vem no ônibus e ele entra nesse ônibus também. E ele senta lá com o Maurício, eles começam a conversar e o Maurício convida ele para ir para a igreja, porque ia passar perto da igreja. E ele foi para a igreja e lá, ouvindo a palavra, o que ele fez? Ele entregou a sua vida para Jesus. E o que aconteceu? Depois ele compartilhou com o Maurício. Maurício, naquele dia que você sentou comigo, eu ia me suicidar. Eu ia tirar minha vida. Eu estava indo para casa com esse pensamento. Minha vida não tem sentido, minha vida não tem valor, eu vou destruir a minha vida. Mas aquilo que você me apresentou, né, aquela ida na igreja, aquela palavra que foi pregada, mudou minha vida, mudou meu coração. Hoje, sabe quem ele é? Ele é um major do exército, né? Serve aqui em Goiás, né? De vez em quando a gente encontra com ele. Então, queridos, é assim que Deus faz. Tudo que vai acontecendo, se você colocar na mão de Deus, Ele está direcionando tudo, né? Seja problemas, sejam alegrias, não importa. Deus está conduzindo. Por quê? Porque Ele está levando a gente para onde? Para o centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mais um exemplo aí para a gente encerrar. Elizabeth Elliot, é uma americana, viveu em 1926, de 1926 a 2015. Quem é essa mulher? Ela era mulher de Jim Elliot, ela se casou em 1956 com ele, 1953, e em 1956 ele foi fazer uma missão missionária no Equador, na tribo Auca, era uma tribo não alcançada, né, que eles queriam fazer o primeiro contato. Fizeram alguns contatos e parecia que estava indo tudo bem, quando um determinado dia, ele e mais 4 missionários foram cercados pelos índios e foram assassinados. Então essa mulher fica viúva, 3 anos depois de casada, e inesperadamente, contrário a tudo que as pessoas pensavam, o que ela vai fazer? Ela se alista na junta missionária e vai para onde, queridos? Pregar para os mesmos índios que mataram o marido dela.
Ela transformou a cicatriz daquilo que tinha acontecido no seu ministério. E ela foi para lá e ela evangelizou aqueles índios, ela traduziu a Bíblia para a língua deles e muitos se converteram, entre eles alguns dos assassinos do marido dela. E essa mulher pôde falar sobre o perdão para eles, não por uma teoria bíblica, mas por uma vivência. Imagina o impacto de uma pessoa, Lucas, falar para você sobre perdão e aí ela chegar e falar: eu sou aquela pessoa de quem você tirou tal coisa, mas hoje eu estou te perdoando aqui em nome de Jesus. O perdão dessa mulher naquela tribo teve um impacto tão forte que muitos se converteram. Porque quando a gente vive, queridos, aquilo que a gente prega, o impacto na vida das pessoas é tremendo. Deixa de ser uma teoria que está na Bíblia, né? Que a gente fica falando, mas ninguém consegue ver nada de real na vida da gente, para ser algo prático, algo que vai direto ao coração e fala: cara, esse Deus existe, o perdão é verdadeiro e eu posso praticá-lo. Amém? Será que você já pensou que essa cicatriz que você carrega aí, e talvez algumas aqui sejam cicatrizes doloridas, e eu queria te falar uma coisa hoje, com muita sinceridade: se a sua cicatriz ainda está doendo, queridos, é porque lá embaixo ainda existe uma infecção. Existe alguma coisa ainda para você perdoar. Então, se você se lembra de algo que te aconteceu e isso ainda dói, hoje você pode depositar aos pés da cruz e falar: Senhor, eu me liberto disso hoje em nome de Jesus. Hoje eu declaro perdão para o meu pai, hoje eu declaro perdão para o meu marido, para o meu filho, para aquela empresa. Você sabia que empresas também ferem a gente? Algumas pessoas são feridas com trabalho, com organizações. E ela fala: cara, eu não posso nem olhar aquela marca, eu não posso passar nem na frente. Existe uma ferida. Talvez você tenha sido abusado naquela empresa financeiramente, emocionalmente, e você guardou um rancor sobre ela. Mas você pode declarar o perdão. Eu declaro meu perdão para essa organização em nome de Jesus. E se libertar disso. E deixar que Deus faça a justiça. Porque a justiça é de quem? É do Senhor. Então, queridos, hoje é uma noite de libertação. A gente pode experimentar Deus sustentando cada um de nós no momento que estamos passando pela dor. A gente pode experimentar a cura das nossas dores. Você não vai ter amnésia, mas Deus vai curar a dor que acompanha a lembrança. Você lembra daquilo, mas a dor não vem mais. E você pode experimentar Deus transformando a sua dor, a sua luta no ministério, que pode ser exercido aqui mesmo, né? Porque Deus vai levantando pessoas que foram feridas, foram curadas, para agora serem ferramentas de restauração. Amém? E por fim, queridos, eu queria deixar essa frase. Você já deve ter ouvido falar de tipologia bíblica, né? Então, tipologia é algo que acontece na Bíblia, mas que remete a uma coisa que transcende. Por exemplo, aquela serpente que foi levantada na cruz, a serpente de bronze, ela apontava para quem? Jesus. Aquele animal que foi morto lá no Éden para fazer a roupa para Adão e Eva, a roupa de pele, era quem? Jesus, o sangue derramado. E José é uma das tipologias que mais apontam para Jesus. Então, isso que eu escrevi aqui vai trazer para a gente, na lembrança, algumas coisas que vão nos remeter a Jesus. Jesus sofreu injustamente para salvar sua família. José sofreu injustamente para salvar sua família. Jesus sofreu injustamente para salvar o mundo. José foi o ferido que perdoou. Jesus é o ferido que ainda hoje perdoa. A mesma graça que sustentou José continua disponível hoje para curar as dores da família imperfeita, da minha família imperfeita e da sua. Amém? Então eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e eu quero orar com você nesse momento. E se há alguém aqui essa noite que precisa perdoar alguém, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, nem vou pedir para você levantar a mão. Eu queria que você orasse silenciosamente, enquanto eu estiver aqui orando também, declarando para essa pessoa o perdão, tá? E
pedindo para Deus que haja mesmo um momento onde você possa fazer essa reparação, que Ele proporcione esse momento onde você vai poder chegar para aquela pessoa e dizer: olha, hoje eu estou aqui diante de você e eu quero declarar que aquilo que você fez foi pecado, foi errado, você me feriu, mas eu declaro agora que eu te perdoo em nome de Jesus. E aí você rasga essa promissória e aí você fica livre. Mas hoje você pode fazer isso no mundo espiritual. Colocar as pessoas da sua vida, as pessoas que te feriram, as pessoas que te machucaram, que tiraram coisas de você e dizer para elas: eu perdoo você, Pai, em nome de Jesus. Eu perdoo você, Pai, porque você me abandonou. Eu perdoo você porque você não trouxe a provisão para casa. Eu perdoo você porque você traiu a nossa família e constituiu uma outra família e nós passamos por muitas dores e muitas necessidades. Eu perdoo você em nome de Jesus. E assim você vai fazendo por cada pessoa da sua vida, por cada situação, por cada empresa que o Espírito Santo está trazendo à sua mente agora e que ainda causa algum tipo de dor. Você pode se libertando agora em nome de Jesus. Faça como José. José derramou a graça perfeita de Jesus, que é dar algo que a pessoa não merece. E o perdão, queridos, muitas vezes a gente vai dar para quem não merece, mas quem é liberto somos nós. Não perdoar é você tomar um copo de veneno e achar que o outro é que vai morrer. Ele não vai morrer, é você que está morrendo. Então hoje você pode liberar essa pessoa da sua vida em nome de Jesus. Eu vou orar aqui e você vai estar orando silenciosamente, colocando essas pessoas diante do Senhor. Paizinho, assim como eu, assim como José, assim como essas pessoas que a gente citou aqui, temos muitas vezes pessoas presas na nossa vida. São pessoas que abusaram de nós, nos feriram, tiraram coisas de nós. Mas hoje, Pai, nós queremos nos libertar. E hoje nós queremos começar uma nova história. Que todo aquele peso, Senhor, que nós carregamos, seja retirado da nossa vida agora em nome de Jesus. E nós queremos declarar agora o perdão para essa pessoa. Você está livre e eu estou livre também, porque eu te perdoo em nome de Jesus. Pai, toma a vida dessa pessoa nas tuas mãos. A justiça pertence ao Senhor, mas eu quero dar a ela a maravilhosa graça. Assim como o Senhor me perdoou, eu quero perdoar essa pessoa também. E eu quero liberá-la da minha vida, Senhor. E eu não quero mais lembrar e sentir aquela mesma dor. Eu não quero mais lembrar, Pai, e sentir aquele ódio, aquele rancor. Eu quero ser livre desse sentimento agora, Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, as minhas emoções. Tira essas raízes de amargura de dentro do meu peito. E que eu possa, Pai, andar na leveza da Tua graça. Continua, Senhor Deus, operando na minha vida. E que cada cisterna, cada circunstância dolorosa seja transformada hoje no ministério da minha vida. Aquilo que foi dor ontem, Pai, que hoje seja ferramenta de salvação. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.